E estamos gravando. We are recording. I'm very happy to be here with you again. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Today is June 29th, 2023, and now it's 9:57, 3 to 10, 3 para as 10. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para a gente finalizar os nossos cursos, tanto curso de inglês básico como o curso de inglês intermediário, listening and speaking, né? Então estou gravando essa aula aqui para vocês, para deixar algumas dicas, né, de como que vocês podem continuar a estudar por conta própria, tá? Então, depois da finalização desse curso, então algumas coisas nós já vimos até durante o curso, né? Mas eu vou falar com mais profundidade aqui. Então vamos lá. Então, para falar de como estudar inglês, nós vamos falar dos níveis de proficiência, porque sabe aquele negócio vago? Meu inglês é básico, avançado. Meu inglês é intermediário, médio. O meu inglês é intermediário, avançado. Sabe esses níveis que a gente já escutou e que são bem vagos, né? Então, na verdade, nós temos uma régua, nós temos um nivelamento que é reconhecido internacionalmente, né? Então, esse nivelamento ele é bem mais fácil da gente se posicionar dentro do quadro internacional, né? E também de a gente achar material para estudar, tá? Então aqui é o quadro comum europeu de referência para línguas, que é o CEFR, que chama, né? Que é uma referência, aqui está falando uma referência europeia, né? O nome é uma referência que foi criada na Europa, mas ela serve para o mundo inteiro, tá? Ela se tornou uma referência muito forte, né? Então aqui, ó, o quadro comum europeu de referência para línguas, Common European Framework of Reference of Languages, é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma. É uma forma de descrever quão bem você fala e entende uma língua estrangeira, que divide o conhecimento dos alunos em 3 categorias, cada uma com suas subdivisões, tá? Aqui tá tampando um pouquinho, né? Eu já tentei mudar aqui, mas não deu muito certo. Então, vamos continuar. Então, aqui são essas divisões que são dadas pelo CEFR, né? Então, aqui nós já falamos um pouco sobre elas, né? Eu vou usar aqui o apontador laser para falar para vocês com mais detalhes, né? Agora foi. Então, aqui, ó, ele é dividido em 3 partes, na verdade. Ele é dividido na A, no nível A, no nível B e no nível C, tá? Então, os níveis vão de A1, que seria A1, A2, até C2, tá? Então, vão do A1 até o C2, tá? Então, são os níveis de proficiência no inglês. E aí, o que acontece? Esses são os níveis internacionalmente reconhecidos. Então, aqui, se você vai na A1, ó, pode ler uma pequena história de algum assunto ensaiado, né? Para introduzir um falante, né? Ou propor um brinde, por exemplo. Então, quer dizer, você vê que esse A1 ele é o nível mais básico, mas na verdade a pessoa já consegue ter uma pequena comunicação. Então, esse nível, como eu falei, é uma referência europeia, uma referência mundial, né? Então, muitas vezes, que nem o nível que a gente começa o nosso curso básico, né, de inglês, ele é A1, né? Porque não tem um nível menor que A1, mas você vê que para passar de A1 não é tão simples assim, né? Você já tem que ter uma boa noção do inglês. Aí no A2, ó, A2, tá? Você pode dar um pequeno, curto, né? Ensaiado e uma básica apresentação em um assunto familiar, certo?
e depois vai para B. O que é B? B são os níveis intermediários, né? Mas olha o intermediário B1 aqui, o B1. Can give a prepared, straightforward presentation on familiar topic within his or her field. Então aqui pode dar uma apresentação preparada e direta em um tópico familiar para si, né? Então, no nível intermediário, a pessoa já consegue falar de algo que ela conhece, um tema que ela conhece, né? E na B2 pode dar uma apresentação clara e preparada, né? Se você preparar uma apresentação, você pode dar uma apresentação de forma clara. C1 e C2, o que é? Aqui já é um nível de fluência, tá? Então, no C1, a pessoa já é fluente no inglês, tá? A pessoa que tá aqui no C1, ela já é fluente, ela já fala fluentemente o idioma, né? Então, aqui é a definição, ó. Can give a clear, well-structured presentation of complex subject. Então, pode dar uma clara e bem estruturada apresentação sobre um assunto complexo, né? Então, às vezes não é um assunto de conhecimento da pessoa, mas ela tem um vocabulário amplo, ela consegue falar de qualquer assunto, né? E C2 can present a complex topic confidently and articulately to an audience unfamiliar with it, né? Quer dizer, pode dar uma apresentação complexa, né, sobre um tópico de forma confiante, né, e articulada para uma audiência que não é familiar com isso, unfamiliar. Então, quer dizer, já tem um repertório muito longo. Então, mesmo nativos, vão ter nativos que eles não vão chegar nesse nível C2, tá? Se eles tiverem um vocabulário escasso, né, não vai ter esse nível de proficiência C2. Por isso que eu falei que o C1 já é nível de fluência no inglês, já fala fluentemente, tá? Então, o que acontece? Olha aqui que interessante. Aqui eu deixei aqui marcado, né, esse nível B1, can give a prepared, straightforward presentation on a familiar topic within his her field. Então, quer dizer, pode dar uma apresentação direta e preparada e sobre um tópico que é familiar. Esse é o primeiro nível de intermediário, né? Só que acontece, muitas vezes as empresas elas procuram isso no funcionário, né? Precisa que o funcionário tenha, não pode ser um conhecimento tão básico, mas ele tem capacidade de apresentar algo se ele se preparar para aquilo, ele consegue avançar e ele consegue falar sobre um tópico que é familiar para ele. Então, se a pessoa trabalha no ramo automobilístico, por exemplo, provavelmente a pessoa vai ter um vocabulário ligado àquele ramo automobilístico e para a empresa aquilo é o suficiente, né? A pessoa não vai precisar dar palestras a respeito de assuntos diferentes, né, daquilo que ela está tratando. Às vezes a pessoa precisa de uma comunicação para conseguir lidar o quê? Com as tarefas mais básicas, né? Falar com a chefia, vai ter uma reunião com o departamento, etc., para falar de assuntos que são inerentes ao conhecimento daquela pessoa, né? Então, muitas vezes para as empresas elas precisam no mínimo desse nível B1, né? Então essa deve ser a meta, né? Essa deve ser a meta. Então, posicionando nossos cursos aqui, por exemplo, né, no curso Listening and Listening Speaking, né, nós fomos aí no limite aqui entre o B2 e o C1, né? Nós finalizamos aí as aulas de speaking, de listening, né, principalmente com um nível bem alto, né? E o inglês básico, né, que a gente trabalhou mais a leitura, nós fomos também passamos do A2 e trabalhamos aqui bem B1, bem próximo do B2 aqui, né? Então seria essa meta aí, né? No final do curso inglês básico
chegando, na verdade, passando do básico, né, e trabalhando até no limite do intermediário, né, de um intermediário para o outro, né, do B1 para o B2, e o listening e speaking, nós trabalhamos no B2 desde o começo, na verdade começamos B1, perdão, né, começamos B1 e fomos até o limite do B2 aqui, e o C1, tá? E aí o que é interessante para a gente falar desses níveis de proficiência, né? Primeiro é falar que é bom vocês conhecerem esse nível e tem alguns testes gratuitos também na internet e tal, que você pode avaliar como que está o seu nível de proficiência e ele vai te dar esse nível, essa régua internacional nível. Ah, você está no nível A1, você está no nível A2, está no nível B1. E aí vai te dar uma base e isso também é muito útil para currículo, para empresas, né? Então, você falar o nível que você está na escala internacional facilita porque o recrutador que precisa do inglês ele já vai procurar alguém pelo nível e aí aquele negócio que eu falei para vocês anteriormente, né? Aqueles níveis vagos, aí às vezes pode te eliminar de uma seleção do currículo, né? Então, se você colocar o nível claramente, a empresa vai falar, não, é isso que eu preciso. Ele tem B1, então é disso que eu preciso, né? Eu vou chamar ele para entrevista. Se não tiver nada lá, está intermediário. Pô, mas será que é intermediário mesmo? Porque se vocês perceberem, tem escola de inglês que fala que é o intermediário, mas na verdade não é esse, é o A2 aqui, ó, né? Muitas escolas de inglês trabalham, falam que já é intermediário, mas não é. É o nosso intermediário para nós aqui, né? Nível de dificuldade intermediário para nós que falamos apenas português, né? Mas internacionalmente, muitas vezes o nível intermediário das escolinhas aí de inglês é o A2, né? O A2 não é o intermediário mesmo, B1 ou B2, tá? Então, isso é muito importante para a vida profissional, acadêmica de vocês. Também tem algum tipo dessas exigências, não só para emprego, mas também para cursos no exterior, para mestrado, por exemplo, também pedem, né, níveis de proficiência específicos aí, né? Então, é muito importante ter o conhecimento desses níveis aqui. Depois eu vou postar para vocês essa apresentação também no Teams, tá? Bem, então vamos falando dos níveis de proficiência e aí vamos falar das dicas de estudo, porque o que acontece? A gente falou dos níveis de proficiência e aí a gente vai falar das dicas de estudo e aí para falar das dicas de estudo não tem como falar das dicas sem falar dos níveis de proficiência, porque pelos níveis de proficiência que você encontra conteúdo na internet para estudar, entendeu? Em aplicativos. Esses são os níveis de proficiência que vão te mostrar o conteúdo que você gostaria, sabe? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar pelo agendaweb.org. Esse site eu trabalhei muito no inglês básico, né? O listening e speaking nem trabalhei porque o foco era justamente a oralidade, né? A escuta e a fala. Mas aqui, ó, o Agenda Web, ele tem todas as habilidades, tá? Ele tem speaking, ele tem reading, ele tem writing, tá? Ele tem listening, tá? Tem todas as 4 habilidades: listening, speaking, reading e writing, tá? Então, ele é muito interessante porque ele tem várias categorias, né? Então tem exercícios de vocabulário, exercícios de gramática, tem exercícios de leitura, tem exercícios de listening, né? De escuta, tem também jogos, né? Para você treinar o seu inglês em vários assuntos, né? Então aqui, por exemplo, vocabulário, né? Você pode escolher o vocabulário, tem aqui, ó, alguns exemplos, né? Animals, body parts, clothes, colors, daily routines, days of week, né? E tem os níveis aqui, ó. Tem easy reading, beginners, elementary intermediate, né? Então
esses níveis aqui e até Advanced, ó, tá? Então, esses níveis se baseiam para aquilo lá que eu falei para vocês, ó. Beginner seria 1 a 1, né? Elementary 1 a 2. Então, Elementary já tem bastante coisa que tem dificuldade. Elementary and Intermediate, né? Então, aí já seria Intermediate B1, B2, né? Que eu falei para vocês. O outro que eu não posso deixar de falar é o Duolingo, né? Então, muita gente critica o Duolingo, né? Acha que o Duolingo vai perseguir a pessoa, né? Tem uns memes aí na internet do Duolingo perseguindo as pessoas, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, o Duolingo ele pode ser muito útil, porque ele também trabalha várias habilidades, né? E aí, por exemplo, eu estou mostrando uma unidade, né? E aí tá falando falas de objeto do lar, faça convites, tal. E aí tem várias tarefas, né? Para você cumprir, para você passar de nível, né? E aí o que acontece? Qual que é o truque no Duolingo, né? O pessoal já vi pessoal falando, é o teacher, você vai no Duolingo lá, ele começa a perguntar Apple, começa a perguntar chocolate, banana, né? Coisas fáceis, muito fáceis. Pessoal, é só pular o nível. Olha lá, você vai até o final, né, da unidade e tem lá como você pular para a unidade seguinte, né? Então a estratégia é essa, né? Você vai pulando as unidades até você chegar em uma que você não vai conseguir passar, né? E se você não conseguir passar é porque você tem que ficar naquela mesmo, né? Então, ele tem algumas possibilidades. Ó, aqui tem um exemplo. When do you guys come back from New York? Né? Então aqui essa pergunta eu posso falar que alguns de vocês sabem qual é essa pergunta e alguns de vocês não vão saber o que é essa pergunta, né? Então o que acontece aqui, ele tem um certo nível de dificuldade, sim, não é só Apple, Books on the Table, né? Não é o basicão igual a gente trabalhou no início do curso do inglês básico, não. Ele tem ele tem um desafio, sim, tá? Ele tem um desafio e aí é só ir pulando as unidades até a unidade que você se sente não, você se sente confortável, não, que você não consegue passar, né? Então ela gera um desconforto, né? Você chega no seu ponto de desconforto, é ali que você tem que ficar para você estudar e passar, né? Então o Duolingo é legal porque ele tem como você escutar, tem as historinhas, né? Ele tem umas historinhas lá que você precisa completar com a opção correta, né? Então você tem que trabalhar o listening, tem que trabalhar o reading, né? O write também, colocar as frases na ordem correta. Isso é muito importante no inglês para praticar a gramática, né? Então, eu recomendo sim o Duolingo, tá? Que é bem legal. Bem, vamos lá de listening. Então aqui, ó, por exemplo, listening, vocês vão achar conteúdo aí para todos os níveis, né, no YouTube. Então aqui, por exemplo, tem esse canal do Derek Polyglot, que é A1. Esse daí foi para quem está no curso Listening and Speaking, esse foi o primeiro vídeo que nós começamos a trabalhar. Tem 3 horas e 26. Obviamente que a gente não trabalhou com todos esses, né? A gente não trabalhou com todo esse tempo aí, ó, 3 horas e 26 minutos. Né? Tem muitas frases. E aí fala a primeira frase em inglês, depois fala a tradução em português, né? Então para você começar essa viagem aí é bem legal. Depois tem esse para você já começou a melhorar o seu inglês, já está entendendo mais, já está pegando mais vocabulário. Então aí você vai pegar aqui o Candra's Language, pratique ouvindo inglês nativo. Então aqui, ó, é interessante porque você vai escutar, primeiro vai falar uma frase bem rápido, né? Depois ela vai falar mais devagar e vai falar a tradução, né? Então a estratégia, repetir as frases em voz alta, tentar adivinhar o significado das frases antes de repetir devagar, né? Então, eu nas aulas de Listen and Speak, o pessoal lembra, né? Eu parava algumas vezes para a pessoa tentar adivinhar
o que o nativo tinha falado a primeira vez mais rápido. Depois eu passava mais devagar e aí passava a tradução, né? Então já seria um nível A2, B1, né? Entre A2 e B1, porque tem algumas frases mais fáceis e outras mais difíceis, né? Então é bem interessante aqui esse vídeo também, que nós também utilizamos no curso Listening Speaking, né? Mas no curso de inglês básico não. Aqui já é B1, B2 até o C1. Então tem aqui Everyday English Conversation Practice, né? Então tem várias situações de inglês. E qual que é o barato desse English Easy Practice, né? O interessante desse site, desse canal, né, do YouTube, é você praticar e dar as respostas que ele pede, né? Então ele pede para você dar algumas respostas, né? E aí você tem que dar a resposta conforme ele pede, né? Então é bem interessante para você praticar o speaking também, né? Você pode pausar e você tentar desenvolver a resposta, né? E aí você vai praticando o seu speaking também, né? E aí tem o English Listening Practice, né? Que é o ABC Learning English, né? Tem esse vídeo que nós usamos bastante no Listening e Speaking no curso, que é o 24 Hours Listening Practice Level 2, né? Então já é um nível aí B1, B2, como eu falei, até o C1, né? Então bem interessante também para praticar. E dentro desse canal também tem outros níveis. Aqui tem Level 2, que foi a maior parte do que a gente praticou. Depois a gente foi para o Level 4 para finalizar o curso, né? O último vídeo foi o Level 4, né? Então ele vai ficando mais rápido, né? Então qual que é o interessante nesses todos esses vídeos, né, que eu passei para vocês, todos esses canais do YouTube, é você sempre que vê alguma palavra diferente que você não conhece, não tenta interpretar o conteúdo. Para o vídeo e anota aquela palavra, né? Para o vídeo e anota aquela palavra. É dessa forma que você vai incrementar o seu vocabulário. Porque o que acontece? Se você ficar fazendo essa técnica de você tentar inferir aquele texto total, aquele texto geral, essa técnica chama skimming, né? Que é você, pelas palavras que você conhece, inferir o sentido geral do texto. Então, isso é bem útil para fazer quando você tá fazendo uma prova, por exemplo, né? Aí é bem útil. Só que quando você está estudando, não. Quando você está estudando, você precisa incrementar o seu vocabulário, aumentar o seu vocabulário. Então, chegou numa palavra que você não conhece, vai lá no Google Tradutor ou vai em outro dicionário, né? E dá uma olhada naquele significado. E anota, tá? Depois, no final dessa aula, eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu uso para anotar essas palavras. Então aqui são canais de dicas, né? Então a gente falou de canais de prática do listening, né? E aqui são dicas. Então, dicas básicas, né? Eu tenho Small Advantage, né? Que é do Gavin. É bem interessante, tem várias dicas, né? Tem algumas que eu uso sempre quando eu inicio uma sala nova, né? Quando começa um semestre, principalmente do Magic E, né, que fala sobre por que o E, normalmente o som dele é bem discreto no final das palavras em inglês, né, tem um significado, né, então o vídeo dele é um dos mais vistos aí no inglês, esse Magic E, mas tem muitas outras dicas interessantes, né, e o William Rossi também traz várias dicas interessantes aí do inglês, palavras, né, como que é a utilização de algumas palavras, né, então é bem interessante, tá? E aqui, aí já são dicas mais avançadas, aí são totalmente em inglês, né? Então aqui nós temos o Learn English with English Class 101, né? Essa é a Alicia, né? Então essa Alicia, ó. Então
Study English with Alicia, tá? Então ela dá várias dicas interessantes, né? Então, inclusive essa aí, ó, How can you learn English alone? Como você pode aprender inglês sozinho? 600 English words for everyday life. Então ela dá várias dicas aí de inglês em inglês, tá? Então aqui ela só fala inglês. Então aqui já é para quem já tem uma compreensão maior aí da língua, tá? Então usem primeiro aqueles que falam mesmo em português, né? Usem primeiro eles para depois virem para cá, tá? Aqui, canais de dicas em inglês também mais avançadas tem a Vanessa, né? Speak English with Vanessa, e tem aqui também Learn English with Rebecca, né? Então sempre o nome das pessoas, né? Normalmente, né? Mas são dois sites interessantes, né? Dois canais interessantes do YouTube, né? Que dão várias dicas, né? A da Rebecca, por exemplo, eu usei algumas aulas aí, até das minhas aulas normais mesmo, não só do curso, mas das minhas aulas que eu dou no curso lá do AMS, que é o ADS, né? Integrado com a ETEC e tudo, né? E entre outros. Tem várias dicas interessantes de alguns erros comuns que normalmente quem não é nativo pode ser que cometa pela similaridade de algumas situações com a língua nativa da pessoa, né? Então a gente tem o costume de montar uma certa frase no português e no inglês não é assim. Então ela vai dando os principais erros, sabe? Onde que as pessoas costumam errar mais, né? No inglês, para você arredondar o inglês. Então é bem legal, porque a intenção é justamente essa, né? Arredondar o inglês, né? Bem interessante. E aqui alguns aplicativos, né? Esse aplicativo o pessoal já conhece do inglês intermediário, né? O básico não, mas é interessante, chama Speaking, né? Ele tem essa carinha aí, English Speaking and Listening, que aí o que você vai fazer? Você vai escutar, opa, passou, né? Você vai escutar um nativo falando e vai tentar repetir. E aí o aplicativo tem a função de você gravar. Então você grava e você consegue comparar o que você falou com o que o nativo falou, para você dar um improve no seu speak, né? Para você identificar onde que você precisa melhorar a pronúncia, né? Então é bem interessante, inclusive tem vários especialistas que falam que essa é uma das ferramentas mais fortes, né? Essa é uma das ferramentas mais fortes que você pode utilizar para incrementar o seu speaking, principalmente sozinho, né? Quando você não tem outra pessoa para praticar, é você gravar e se escutar falando inglês. E aí esse aplicativo ainda permite que você compare, né, com outras pessoas. E aqui tem o Elsa, ele passou aqui a apresentação para o Elsa. O Elsa, então, ele é um aplicativo que foca no speaking também. E ele identifica se a sua pronúncia está correta. Porque nice, eu falei nice, ele identificou que estava correto e colocou lá o verdinho, tá vendo? O verdinho ali na palavra identifica que ele está correto, né? Tá, então aqui, ó. Tá? Se ele está errado, ele vai aparecer vermelhinho, tá? Então aqui bem interessante também o Elsa para você praticar o seu speaking, tá? Aqui alguns podcasts, tá? Então podcast que eu gosto também, o BBC Learning English e tem o Business English Pod, tá? Então são podcasts bem interessantes para desenvolver o inglês, né? O BBC ele tem vários níveis, né? E vários tipos de programas diferentes, né? De aprendizado, então é bem legal. E o Business English Pod é mais voltado para o inglês de negócios, né? Então como eu tenho a certificação TOEIC, né? Que é mais voltado para Business English, né? Então eu uso bastante a Business English Pod, tá? Gosto bastante, fala de vários temas de negócios aí
e para vocês também se desenvolverem, né? Também é bem interessante. E aqui para finalizar então, algumas dicas então para melhorar o seu inglês de forma geral, ó. Praticar muito, não ter medo de errar, anotar as palavras novas para memorizar, ouvir os áudios e tentar repetir para se habituar à pronúncia, ver séries ou filmes em inglês com legendas em português, depois com legendas em inglês para ir acrescentando palavras ao seu vocabulário, né? Então aquela mesma coisa, você começar, você vai já chegar no nível B2, você vai começar a ver séries, filmes em inglês aí. O que que acontece? Viu uma palavra que não conhece, para e olha lá no dicionário e anota para você acrescentar no seu vocabulário, porque se você só vê o que significa e não anotar, o cérebro não grava informação com tanta precisão, entendeu? Você vai ter que repetir aquilo muitas vezes, né? E quando você anota, é equivalente a você tivesse repetido umas 10 vezes, sabe? Então isso daí é comprovado, né, pela neurolinguística. É comprovado que quando você anota, você grava aquela informação com muito mais força na mente, né? Então você precisa anotar de qualquer maneira essas palavras novas, porque aí vai ficar muito mais fácil você incrementar o seu vocabulário mais rápido, tá? E aqui as primeiras dicas, ó, praticar muito, né? Eu, por exemplo, né, apesar da minha profissão exigir isso, mas eu pratico inglês todos os dias eu ouço canais do YouTube em inglês, eu vejo séries, eu assisto filmes, eu jogo jogos, né? Jogos no celular em inglês, né? Tudo que eu posso fazer em inglês eu faço para eu estar cada vez mais inserido dentro do idioma, porque eu não estou morando lá fora, então eu preciso me cercar ao máximo de vocabulário estrangeiro para aquela informação não sumir, né? Tá? E não ter medo de errar também é muito importante, porque a gente errou muito, né, quando a gente aprendeu o português. É que você não lembra, né? Mas você falava, por exemplo, bilhete, né? Bilhete. Você começou a falar bilhete, bilhete, por exemplo, né? Depois bilhete, bilhete, para depois falar bilhete, né? Então, quer dizer, para você acertar a pronúncia de uma palavra, você teve que errar muitas vezes, né? Só que você era bebê, não lembra como que é isso, né? Mas o inglês é a mesma coisa, para você ou qualquer outra língua, né? Para você aprender, não tem como você não errar, né? O erro faz parte do aprendizado, tá? Então, para finalizar, eu finalizo com essa dica bônus aqui, ó, que é o Quizlet, tá? O Quizlet, se bem que eu já falei com alguns alunos sobre ele, tá? Mas o Quizlet, ele é bem interessante porque ele você anota ele, muitas palavras ele já dá as definições, né? Muitas palavras ele já dá definições, você nem precisa pesquisar no dicionário, tá? E você pode depois brincar, ó. Tem como você combinar as palavras para você ligar uma palavra com seu significado, né? Para você tem alguns joguinhos, né, para você brincar, para você memorizar ainda mais, tá? E o Quizlet é bem interessante, tem listas de tudo, né? Essa, por exemplo, é a minha lista no Quizlet, né? Mas tem dicas de várias pessoas, né? Tem dicas, por exemplo, de Business English com milhares de palavras, sabe? Então, você pode achar a lista de qualquer tipo, né? Uma rede social de listas de palavras em outro idioma, né? Então, é muito interessante e eu uso ele para anotar, porque eu acabo não tendo muito tempo, né? De anotar no papel. Muitas vezes eu tô ouvindo quando eu estou dirigindo, então eu paro quando eu paro no semáforo, já rapidinho já acrescento, né? É, lá no meu Quizlet, né? Ou gravo, né? Por voz, né? Então é bem fácil de usar, bem prático, tá? Então eu gosto bastante do Quizlet. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Ó, tá aí o meu e-mail, tá? lucas.pereira119@fatec.gov.br. Minha imagem tá tampando aí, mas como eu disse, né? Vou postar a apresentação em PDF no Teams, né? Mas eu agradeço muito a atenção de vocês.
tá? Agradeço muito a participação durante o curso, foi muito legal, foi muito interativo, né? Quem pôde participar ao vivo dos dois cursos, né? Eu acho que conseguiram tirar muitas dúvidas, né? A participação sempre muito legal, tá? Então, quem foi presencial ainda nem se fala, né? Presencial é sempre superior, né? A experiência do presencial, né? Não tem como comparar com a experiência online, mas eu faço online o curso para ter um alcance maior, né? Para mais pessoas. Então, quer dizer, mas por outro lado, vai exigir um esforço maior, né, da pessoa para ela poder realmente se desenvolver quando ela faz o curso online, não faz presencial, por exemplo, ou não faz ao vivo, pelo menos, né? Não consegue tirar as dúvidas na hora, faz depois pegando as aulas gravadas, né? Então, mas de qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês a incrementar o seu inglês, a terem caminhos, né? Acho que é o mais importante. Acho que o professor ele não ele não consegue, né? No tempo curto que ele tem de aula, ele não consegue passar tudo que é necessário, né? Então, na verdade, a aula sempre é um convite, né? Sempre ouvi isso, né? Eu falo também. A aula é um convite para o aluno depois se aprofundar mais, né? Então, espero que esse convite tenha sido legal, que vocês tenham tido uma boa ajuda, tá? Aqui para seguir os seus estudos no inglês. Desejo que vocês sejam muito felizes, que alcancem todos os seus objetivos, tá bom? Então, um abração, tudo de bom para vocês e qualquer dúvida, estou à disposição aí no e-mail ou no Teams, só me chamar, tá bom? Bye. See ya.